Olá, eu sou o professor Ricardo Alencar e hoje eu vou iniciar uma série de um curso sobre o que é o tempo. Este conceito tão estranho e tão cotidiano à nossa vida, né? Santo Agostinho falou uma vez que se eu não penso sobre o que é, eu sei. Mas se eu começar a pensar sobre o tempo, eu sei. Eu sei que eu não sei, melhor dizendo. Então eu convido você a acompanhar este conjunto de aulas que eu preparei, em torno pelo menos aí de umas 10 aulas, em que eu vou falar de aspectos do tempo, seja do aspecto mitológico, que é a aula de hoje, seja de outros aspectos, por exemplo, filosóficos, ou das medições de tempo, ou da relação do tempo com a nossa vida, como é que a gente se organiza em relação a isso, e, por fim, vou falar do que se pensa cientificamente sobre o tempo, desde o momento da definição do que a gente chama hoje de ciência moderna e até a ciência contemporânea. Vou evitar o uso de equações muito difíceis, muito embora eu possa apresentar algumas equações, mas no sentido de ilustrar ou relacionar de alguma forma o pensamento que a gente tem sobre o tempo. Convido você a acompanhar e espero que você goste. Se você gostar, passe para os seus amigos, porque eu acho interessante essa discussão. A gente tem que às vezes pensar um pouco além daquilo que é o nosso tempo comum, talvez o nosso tempo, sei lá, transcendente. O que é o tempo, né? Quanto tempo o tempo tem? Dizem que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Tá bom? Vamos lá então? O primeiro aspecto a chamar a atenção sobre o tempo é a origem da palavra. Eu vou falar isso em aulas posteriores, mas tem um sentido de esticar, estender. Só que acabou pegando mais um sentido de divisão, de dividir. Então, relacionando passado e futuro. Essa divisão a gente encontra, por exemplo, na ideia de dias, na ideia de ano, na ideia de século, hora, minuto, segundo. Eu vou ter uma aula só para falar dessas etimologias, dessas palavras sobre que se relacionam com o tempo, que vai ser até bem interessante. E isso tudo foi evidentemente relacionado com a ideia mitológica, um deus relacionado a essa passagem, ao tempo. Podemos falar de várias mitologias, mas a que eu vou pegar e vou me deter é uma das que mais nos influencia até hoje. A raiz da nossa sociedade, ela se baseia muito na filosofia grega. E evidentemente a filosofia grega é uma evolução ou uma forma, evolução no sentido de temporal. Primeiro vieram os mitos, depois veio a filosofia, tá? Não no sentido de ser melhor ou pior. Eu não vou tratar muito nesse assunto em relação a tipos de conhecimento, mas na ideia do seguinte: primeiro vieram os mitos para explicar ou para sacralizar as coisas. Depois vieram a filosofia, que aboliu a necessidade de usar um mito e começou a usar a razão, né? O pensamento encadeado de forma lógica, sem recorrer ou tentando não recorrer a algo além do que é possível a mente conceber. Claro que não é tão simples assim, mas pelo menos é algo que a gente pode grosseiramente falar agora. Pois bem, em relação ao tempo, a gente tem que falar primeiro do deus Cronos, né? O filho do céu e da terra, que se rebelou contra o pai e assumiu o seu lugar. Cronos, ele tomou o lugar do céu, Urano, né? Com a ajuda um pouco aí da sua mãe, Gaia, e libertou seus amigos, irmãos, os titãs. E Cronos, o deus mais jovem, mais novo de Urano, ele, ao se rebelar contra o céu, ele usou uma foice, cortou seu pai em vários pedaços e do sangue do céu de Urano caiu sobre Gaia, a terra, os gigantes
as Erinhas e as Melíades. Logo, esta ideia de tempo está muito associada à origem, né? Com Cronos, com o tempo, ocorrem mudanças. Um outro nome para o deus Cronos é o Saturno. Tá? Os romanos utilizaram bastante a filosofia e a mitologia grega. Se você não sabe, né, tivemos aí a dominação pelo Império Romano de grande parte da região da Europa, indo até o Oriente Médio. Não é à toa, por exemplo, que Jesus foi crucificado, porque era uma punição romana que dominava toda aquela região. Evidentemente, Roma também dominou a Grécia, e os romanos tinham os costume de incorporar aquela cultura de alguma forma, e os deuses gregos foram incorporados. Você vai perceber, por exemplo, que o nome dos deuses que nós vemos no céu, os planetas, são nomes normalmente oriundos da mitologia romana, que tem influência na mitologia, que veio, né, como influência da mitologia grega. E então Marte, Mercúrio, Vênus, Saturno, que é o deus Cronos. Tá? Então Saturno era o deus romano da geração, da dissolução, da abundância, da riqueza, da agricultura. Evidentemente, Saturno, o deus Cronos, tempo, que é renovação periódica, que é libertação, que é passagem, que é duração. Este deus, Cronos, o deus do tempo, ele é muito visto pelo seu aspecto destrutivo. O tempo inexpugnável que rege os destinos. A tudo devora os seus filhos. E, assim como Saturno destituiu o seu pai, mais à frente a gente vai saber da história do seu filho, que também cumpriu a mesma roda, a mesma situação com Cronos, que foi Zeus. Mas deixamos isso mais para frente. Então, Cronos é o deus da mudança, é o deus do tempo. E essa mudança é uma relação do passado sendo consumido pelo futuro. A geração mais velha sendo suprimida pela nova geração. Isto é bem interessante porque a mitologia, toda a mitologia, ela traz verdades atemporais, né? Fora do tempo ou presentes até hoje. Vamos então lembrar do que aconteceu. Cronos destituiu Urano. Cronos, sabendo dessa situação, porque ele que fez isso, ele temia que um de seus filhos também tomasse o poder, e todo filho que ele tinha, ele devorava. Todos os filhos que nasciam. Né? Uma clara alusão a essa passagem destruidora do tempo. E Cronos era casado com Reia, e seus filhos nasceram de Reia. Foram nascendo vários filhos, e só um também, assim como Cronos foi poupado ali, foi poupado também, que foi Zeus. Zeus foi o único filho que não foi devorado, e escondido, auxiliado por Reia, a deusa Reia, ele cresceu, se fortaleceu e conseguiu lutar contra Cronos e seus parceiros, os outros titãs, com os novos deuses, venceu e obrigou, né, Cronos a sair do seu trono. Zeus tomou o seu lugar junto com seus irmãos. Então, Cronos foi expulso do Olimpo, do céu, do domínio, por Zeus, que na mitologia romana foi conhecido como Júpiter. Então, Saturno e Júpiter, os dois maiores planetas que nós conhecemos aí, são gigantes, né? Então, um é ao deus Saturno ou Cronos, e o outro é ao deus Zeus ou Júpiter.
Conta a história que depois que Cronos habitou o Hades, ele foi liberto mais à frente, né, nas histórias das mitologias, e ele refugiou-se no Lácio, que é uma região que nós temos hoje conhecida como Lácio, né, que deu origem ao latim. A palavra latim se relaciona com a região onde o deus Cronos habitou e que deu origem ao português. Né? Nós somos descendentes direto do latim. Voltemos ao deus Cronos, que foi muito associado à agricultura. Nessa região do Lácio, por exemplo, na Idade de Ouro, aquela idade idílica em que tudo era perfeito, os homens aprenderam a agricultura a partir, né, dos conhecimentos de Cronos. Então, o deus do planeta dos anéis instalou-se no Monte Capitólio, fundou uma cidade. Até hoje nós temos essa relação com ele, dessa passagem do tempo. Ele foi bem recebido nessa região pelo deus Janô, que também é um deus grego, e o primeiro mês do calendário é chamado de janeiro, né, que preside o portal do novo ano que chega, né, em relação ao tempo. Certo, Cronos, apesar de ser bem interessante, e é o que eu mais realmente vou falar, ele não é o único deus associado ao tempo. Nós temos aí Cronos, Kairos e Aion. Cronos é o deus que se relaciona com o tempo cronológico, o tempo sequencial, que pode ser medido, que mede a mudança, é associado ao movimento linear, ao momento, né, das coisas terrenas, como um princípio e um fim. No reinado de Cronos, foi conhecido para os gregos como Idade de Ouro, em que era uma época idílica, uma época perfeita, uma época de grande abundância. Tem outro deus, talvez um pouco menos conhecido, mas bem utilizado até em muitas interpretações mais à frente cristãs, que é o Kairos, que é o deus associado ao momento indeterminado no tempo em que algo de muito especial acontece, o tempo da oportunidade. O outro é o Aeon, é o tempo sagrado, o tempo eterno, aquilo que existia antes do tempo sequencial. Um tempo sem medida precisa, né? Um tempo da criatividade, onde as horas não passam cronologicamente, sequencialmente. É associado muito ao movimento circular e perfeito dos astros, planetas, e que na teologia moderna, cristã, corresponde ao tempo de Deus. Mas, voltando ao Cronos, ele, por nos interessar aqui, porque vamos tratar da questão científica, menos teológica, menos mitológica, mas relacionando com a cultura humana. Ele, o Cronos, ele é percebido muito como símbolo do conflito cultural, como eu já falei, dos novos tomando o lugar dos antigos. Ele acabou sendo colocado como algo ruim, até hoje em filmes se coloca o Cronos como um titã negativo, ruim, mas na verdade os deuses, você estudar a mitologia grega, você vai perceber que os deuses não são necessariamente bons ou ruins. Hades é o deus dos mortos, portanto está no inferno, ele é malvado, ou Zeus está no céu, ele é o bondoso. Na verdade não, assim também o Cronos, tá? O Cronos, ele é o deus do tempo e da imortalidade. E todos os deuses são imortais, então se aproveitam disso. A dominação ou a destituição do Cronos por Zeus fez com que os deuses, os novos deuses, né, se tornassem imortais, dominaram o tempo, né? Quem domina o tempo, portanto, se torna imortal. Então não é uma situação de bom ou mal, perverso ou não. É uma questão das mudanças, é uma questão das situações que nós utilizamos para explicar a nossa vida, o nosso dia a dia. Só para ficar bem
marcado. Cronos, portanto, é o tempo sequencial, diferente do Kairos, que é o tempo da oportunidade. Tá? Tanto que o deus Kairos, ele é meio carequinha com um cabelo na frente, dizendo que apenas pela frente se consegue, quando a oportunidade vem de frente, é difícil pegar, mas você consegue. Depois que passa a oportunidade, não tem mais jeito, tá? Já o Cronos é das atividades humanas, né? Nascimento, crescimento, desenvolvimento e a morte. Né? Por isso que se coloca um pouco essa questão negativa em relação ao Cronos. Mas tanto é que o Cronos é negativo que, como eu já falei, ele reinou durante a Era Dourada. E durante a Era Dourada, a principal característica dessa era, segundo Hesíodo, era de que a terra produzia comida em abundância, de modo que a agricultura era uma atividade supérflua. Mas começou a ser pensada, o conhecimento de Cronos já estava por aí. Por quê? Porque a agricultura ela é toda baseada nas estações, que nada mais são que a passagem do tempo e a repetição dos fatos. Tempo bom, tempo ruim, chuva, seca, assim vai. Essa era dourada em que o Cronos dominava, reinava, era uma era de harmonia, era uma era de paz. Claramente associada, por exemplo, paralelo ao que é o Éden, né? Ou em outras mitologias também, e outras revelações. Tá? Aqui deixa eu botar um parênteses. Não estou tratando da questão de fé aqui, tá? E nem quero colocar no mesmo pé a mitologia grega ou a religião cristã ou a religião judaica. Eu apenas estou tratando de uma forma científica, ou tentando olhar de uma forma científica, do aspecto moderno da ciência. Nem um aspecto mais antigo de ciência, mas uma ideia assim. Vamos tratar o conhecimento mitológico como um conhecimento que não é que é verdade ou mentira, mas que traz uma aprendizagem além daquilo que a gente chama hoje de ciência fala, né? Além da natureza. Uma verdade sobre a nossa existência, sobre as nossas ideias e concepções. Nesse tempo da Era Dourada, os humanos, portanto, eles não envelheciam, mas morriam pacificamente. É desse tempo da Era Dourada que tem, por exemplo, Atlântida, tem outras histórias sobre o mundo quase que perfeito, em que a humanidade já usufruía, tá? Mas veio a destituição, os deuses dominaram Cronos, e aí começou os homens a envelhecer e a morrer e tudo mais. Era tão interessante essa época da Era Dourada que a primavera, primeiro verão, verão de tempo bom, era eterna. A primavera era eterna. Os ventos brandos acariciavam com seu hálito suave as flores nascidas sem semente. Isso é um dos versos da obra Metamorfoses do poeta Ovídio. Olha outra aqui, Virgílio, na obra Geórgicas, falou: da Era Dourada, corriam rios de leite e rios de néctar, a bebida dos deuses. A terra produzia tudo sem suor dos camponeses. Tudo pertencia a todos e reinava uma paz profunda. Assim era a vida na terra quando reinava o Dourado. Saturno. Não se tinha ouvido ainda o som da trombeta de guerra, nem o retinir das espadas nas duras bigornas. Veja que interessante essa ideia na época em que Cronos reinava. Às vezes a gente pode pensar que Cronos era ruim, era péssimo, não sei o quê, mas olha só como a época em que ele dominava, o mundo vivia a Era de Ouro. E nessa Era de Ouro começou-se a se perceber, né, a se desenvolver a agricultura, a cultura da terra, que é totalmente associada com a passagem das estações do ano. O tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de nascer, o tempo de morrer. Para tudo tem um tempo, dizia no Eclesiastes, né? Então, o tempo bom, o verão, e o tempo de hibernar, o tempo de dormir, de se aquietar,
o inverno. As estações do ano são completamente relacionadas com o tempo e com Cronos, sobre a passagem. Então, aprendendo o momento de plantar e o momento de colher, você saberia viver bem. Só para encerrar essa introdução sobre o tempo, sobre Cronos, sobre a passagem, a gente vai falar um pouco mais sobre as estações do ano, como é que funcionam, como é que isso é interessante em relação até hoje, nós temos aí em aulas futuras. Mas ainda para encerrar a questão do tempo, Cronos, passagem sequencial, linear, mas com algumas repetições, porque isso é uma coisa também que a gente tem que discutir. O tempo, ele é cíclico, ele volta, vai e volta, ou ele é linear? Ou ele é as duas coisas? Bom, eu acho que são as duas coisas, mas é apenas o achar meu. A gente não está aqui para achar, tá? Para apresentar o que é o tempo em várias concepções, e lá na frente a gente vai entender um pouquinho por que é que a gente imagina ou usa o tempo como a gente usa. Por exemplo, o festival de Saturno, ou Saturnália, ocorria em dezembro, no momento em que o Sol ingressava numa das constelações chamada Capricórnio. E esse tempo de Saturnália durava 7 dias. Eram festas onde as pessoas comiam e celebravam a fraternidade universal. E que se abolia as rígidas distinções entre servo e senhor, né, entre as classes do mundo romano, e todos trocavam presentes em um banquete público no fórum. Dá para lembrar aí alguma festa que nós usamos até hoje? Sim, o Natal. Então, quando Jesus nasceu, e depois começou-se a celebrar vários aspectos da sua vida, o nascimento ficou muito próximo ali dessas épocas da Saturnália. Se para os romanos o Deus a ser celebrado era Saturno, para os cristãos o Deus a ser celebrado era Deus encarnado, Jesus. E Jesus, né, o nascimento da salvação para os cristãos, era muito próximo ali do começo do ano, que é após o nascimento de Jesus, tem a fraternidade universal. Relacionado também um pouco a Saturnárias, também nós temos aí o Carnaval até hoje, né, onde se abole um pouco as restrições das classes sociais e das pessoas e se soltam, né, e tem momentos aí dos prazeres carnais do Carnaval. Outra coisa interessante que relacionado com Cronos, Saturno, é o sábado, ou Saturday em inglês. Não o Shabbat, de sábado, mas o Saturday em inglês, que significa dia de Saturno. É muito usado isso no inglês, porque em inglês, nas semanas lá, você vão ter vários deuses sendo homenageados nos dias da semana em inglês, tá? Mas isso fica para a aula futura. Por hoje, a aula é isto. Eu espero que você tenha apreciado esse começo de curso, né, de ideia sobre o curso sobre o tempo. Nós teremos futuramente outros aspectos. Por exemplo, vou falar sobre calendário, sobre estações do ano, sobre as divisões do tempo, a etimologia, como se mede o tempo, a preparação aí um pouco dos filósofos. Não vou adentrar muito na filosofia, mas uma aula só para a gente dizer como é que os filósofos falam sobre isso. Vou falar também da preparação do que a gente tem hoje como ciência moderna, como é que se deu o nascimento da ciência moderna, sempre voltada para falar um pouco dos aspectos do tempo. E por fim, lá no finalzinho do nosso curso, a gente vai falar das 3 grandes ideias que tem hoje sobre o tempo na física, tá? Tanto inicialmente no tempo newtoniano clássico, depois vamos falar do tempo einsteiniano, depois vamos falar da passagem do tempo, da flecha do tempo com a entropia, e comentar um pouco também sobre o tempo na quântica, os aspectos meio maluquetes que a quântica traz fora da nossa escala. É isso. Se você gostou, acompanhe todas essas aulas, está na sequência aí, tem uma playlist sobre isso, então toda semana teremos isso daí. Tá legal? Tchau, tchau, até a próxima aula.